Olá a todos e todas, eu me chamo Cleiton Feitosa, sou doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília e mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu pesquiso sobre questões de gênero e sexualidade, né, com foco nos estudos LGBT, né, hoje LGBTQIA+, porque a sigla vai se alterando, né? Sou autor desse livro aqui, vou mostrar para vocês, chamado Políticas Públicas LGBT e Construção Democrática no Brasil, né, que foi um livro resultante da minha pesquisa de mestrado lá em Direitos Humanos na UFPE. Bem, eu queria primeiro agradecer ao professor Fábio Brainer pelo convite para estar participando dessa formação junto aos professores e professoras, né, do Agreste Central Norte, da Rede Estadual de Pernambuco. Eu queria dizer que, assim, quando a gente fala de questões LGBT, né, é importante a gente entender que a gente está falando de um segmento social, que a gente não está falando necessariamente de sexualidade num sentido de práticas privadas, né? Porque as pessoas costumam dizer assim, mas o que é que eu tenho a ver com a sexualidade do outro? Ou o que é que eu tenho a ver com o que as pessoas fazem em quatro paredes, né? É importante a gente entender que a sexualidade, né, a construção dessa identidade, né, que a gente tem como lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual, entre tantas outras, elas importam na nossa sociedade porque elas definem lugares sociais, né? E a partir dela que a gente vai ocupando lugares, né, nessa sociedade que é desigual, né? E a gente passa a receber violências, né? Então, assim, quando a gente fala que a gente é LGBT, não é só uma questão do que a gente faz na nossa vida privada, mas como que a gente é tratado na vida pública, né? E aí é importante a gente entender e observar as instituições sociais, né? Como, por exemplo, a família, a religião, a escola, os órgãos públicos, né? A saúde, a assistência social, e como que todo esse arcabouço institucional vai tratar esse sujeito, né? Esse segmento. Então, quer dizer, orientação sexual e identidade de gênero são marcadores sociais da diferença, né, que vão definir lugares sociais nessa sociedade, né? E aí, quando a gente pensa na escola, né, pensando aqui já que a gente está falando de uma formação de professores, é importante pensar a escola nesse lugar, né, como um lugar que ele pode tanto promover, né, a igualdade, a equidade, ele pode promover a conscientização, a diversidade, a convivência entre as diferenças e diferentes culturas, como também pode reforçar e reproduzir essas violências, né? E a gente sabe que, como professores, a gente muitas vezes não teve uma formação inicial que tratou de maneira adequada sobre essas questões, ou também a gente não tem experiências de formação continuada que aborde e trabalhe essas questões para a gente saber como lidar, saber entender os conceitos, né? Por isso também a relevância desse momento que vocês estão vivendo agora para a gente poder refletir sobre essas questões. E aí, como professores, né, e pensando esse lugar da escola, da educação, né, como professores de ensino fundamental, anos finais, de ensino médio, né, vocês lidam com um público já mais adolescente, né? Então, quer dizer, é um público que já está com a definição da sua orientação sexual e da sua identidade de gênero já mais nessa evolução, né, mais aparente. Porque, assim, eu costumo dizer que todo LGBT adulto foi um LGBT criança, né? Mas é na adolescência que essa sexualidade, essa identidade de gênero vai se aflorando e ficando cada vez mais visível e mais bem definido, né? E aí, como é importante, assim, uma coisa que eu acho que é importante dizer é que a gente não tem muito uma receita de bolo sobre como que se lida com essa questão da diversidade. O que eu acho que é mais importante é mesmo a postura do educador nesse processo, né? Uma postura de inclusão, uma postura de reconhecimento, nada que está distante muito da nossa Constituição Federal, né, dos valores da própria LDB, dos valores das nossas fundamentações teóricas que a gente estuda, né? Paulo Freire e tantos outros autores que a gente vê ao longo da nossa formação. Até porque a educação é esse processo mesmo de transformação social, né, de melhoria da nossa qualidade de vida, né, individual e coletiva. E na nossa formação a gente já vai vendo essas questões de inclusão, diversidade, diferença,
Só que a gente vê muito, às vezes, numa perspectiva de racial, às vezes a gente vê numa questão de deficiência, e não aborda tanto as questões de sexualidade e de gênero. Então, para fechar essa minha fala, eu poderia dizer assim, que é importante a gente ter essa postura, esse olhar sensível, né? Ser acessível para os estudantes, ter uma escuta acolhedora, né? Quando aquele estudante procura um professor, porque muitas vezes é o professor a quem o aluno vai recorrer, já que ele não tem outras redes de apoio, né? Não tem uma família acolhedora. É importante a gente respeitar o pronome de tratamento com o qual aquela pessoa gostaria de ser identificada. A gente, muitas vezes, né, até no diário de classe, a gente colocar a lápis ali, o nome social da pessoa, respeitar o uso de banheiro, se for o caso, aquela pessoa queira manifestar o uso de um banheiro de gênero diverso do seu, né? Promover campanhas, abordar essas questões em sala de aula. A gente sabe que tem enfrentamentos, né, culturais, morais, religiosos, mas é importante a gente ter um discurso antidiscriminatório, né, que respeite as diferenças, que respeite essa diversidade, que a gente combata quando surgirem essas manifestações de violência em sala de aula que ocorrem o tempo todo, que a gente, né, tenha uma postura combativa, né, repressora em relação a quando acontece isso, que a gente tente incluir no currículo essas discussões, que a gente tente dialogar com a gestão escolar, como um problema que não é apenas um problema do professor que ocorre ali na sala de aula, mas como um problema da unidade educacional, da unidade escolar, e também como um fenômeno social mais amplo que está presente na escola. É importante também que os profissionais de educação também busquem apoio de ONGs, coletivos, associações, órgãos públicos, CRAs, prefeitura, poder público, Ministério Público, governo estadual, a própria universidade, né, os pesquisadores que estão produzindo conhecimento. E é isso, assim, teria muito mais coisas, mas como o nosso tempo é curto, eu fico à disposição para o diálogo no futuro e boa sorte.